Estaremos abordando o capítulo 9 de 1 Coríntios. Vou pedir então para o irmão Fernando estar fazendo a leitura do capítulo para nós. Amém? Portanto, 1 Coríntios, capítulo 9. E assim diz a palavra do Senhor. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Bernabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, bem Deus cuidado, tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será que muito de vós recolhamos os carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não, e mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposto essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prémio, mas se me dá à vontade apenas uma dispensação, me é confiada. Logo, que prémio tenho? Que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. E fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prémio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não com a coisa incerta, assim combato, não combatendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e eu o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Amém. Amém, meus queridos. Então, continuando hoje o capítulo 9, né, dando uma pequena recapitulada, né, do que a gente já aprendeu. Do capítulo 1 ao capítulo 4, ali a gente estudou sobre as divisões, né? Paulo trata ali das divisões que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Capítulo 5 ali ele muda o foco e começa a tratar de um pecado escandaloso que estava acontecendo na igreja de Corinto. Capítulo 6 ele trata ali do litígio na primeira parte,
e na segunda parte sobre a sensualidade, né, e imoralidade que estava acontecendo ali também na igreja de Corinto. Capítulo 7, né, assunto polêmico, casamento. Capítulo 8 da semana passada, ali o apóstolo Paulo começou a tratar acerca das comidas, né, das coisas sacrificadas aos ídolos. E hoje nós estaremos tratando da liberdade e os direitos do apóstolo Paulo, que ele defende aqui. E existe todo um contexto ali também, que é importante a gente entender. Então a gente vai estar abordando todo esse assunto hoje, né, o capítulo 9. Então, começando aqui, nós vemos no versículo 1 que Paulo faz aqui, na verdade, 4 perguntas, né? A primeira dela, não sou livre? Na verdade, ela faz uma ponte entre o último versículo do capítulo 8 e não tem nada a ver com a questão de escravidão. É importante a gente entender isso, né? Mas fala, na verdade, da liberdade que Paulo tinha em Cristo em fazer as coisas. Uma pergunta que necessita de uma resposta aqui positiva, quando ele pergunta, não sou livre? E fazendo assim, Paulo, na verdade, o que ele está fazendo é se defendendo de qualquer pessoa que discordasse dele ali na igreja. E tinha muita gente que estava discordando dele. E aqui o grande ponto, eles precisavam reconhecer a liberdade do apóstolo Paulo que ele tinha em fazer as coisas. E aqui que é o grande ponto do apóstolo Paulo. A outra pergunta que ele diz não sou eu apóstolo, né? Eu não sou apóstolo, o enviado do Senhor Jesus Cristo. Palavra apóstolo que significa enviado, né? Paulo, com essa pergunta aqui, está combatendo os que diziam ali na igreja de Corinto que ele não era um apóstolo verdadeiro. E o argumento que eles usavam era que Paulo não podia ser um apóstolo, pois os apóstolos tiraram sorte ali no caso de quando Judas se suicidou, para escolher Matias, eles tiraram ali na sorte para escolher Matias. E foi de um grupo selecionado, um grupo de discípulos que haviam ali caminhado com o Senhor Jesus. Então esse era o pré-requisito, né? E aqui é o pré-requisito para ser um verdadeiro apóstolo, um enviado do Senhor Jesus Cristo. Tal pessoa, assim como os 12 e também Matias, que foi escolhido no lugar de Judas, cumpriam esse pré-requisito de ter andado ali com o Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus queridos irmãos, que eu sempre falo, não existe mais apóstolos nos nossos dias. Agora, Paulo, aqui, ele responde esse grupo que se opunha ao seu apostolado com outra pergunta. E aqui ele responde, né? E preenche esse pré-requisito. Eu não vi Jesus nosso Senhor? Paulo defende o seu apostolado com base na experiência da sua conversão, onde ali ele viu o Senhor Jesus Cristo, né? Não somente Corinto, mas o mundo antigo inteiro ali conhecia, né, e ficou sabendo da conversão do apóstolo Paulo. E a própria conversão dele tratou de testificar e comprovar o seu apostolado. Ninguém se doou tanto, né, no cristianismo como o apóstolo Paulo. As revelações que Paulo teve do próprio Senhor Jesus Cristo eram totalmente divinas, né, e de uma sabedoria tremenda, né, que não teria como ser do homem, só pode ter vindo de Deus. E nada do que o apóstolo Paulo pregou foi tão cristocêntrico, justamente porque foi diretamente revelado pelo próprio Senhor Jesus. E isso comprovou o seu apostolado. Ele viu o Senhor Jesus Cristo, né? E recebeu o evangelho do próprio Senhor Jesus Cristo. A marca de um verdadeiro apóstolo, né? E aqui o apóstolo Paulo está mostrando para eles, né? A marca do verdadeiro apóstolo. E ele termina o versículo 1 com outra pergunta, né? Que se estende, inclusive, no versículo 2. Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? O que ele está dizendo é que ele não poderia ter fundado a igreja independente de Deus. Ou seja, a própria igreja era fruto do seu apostolado, né, que Deus tinha confiado a ele. Eu gosto muito de como João Calvino faz
uma parafrase do objetivo do argumento de Paulo aqui. Ele disse o seguinte: se há alguns que têm dúvidas sobre o meu apostolado, isso não deveria acontecer com vocês. Contudo, porque desde que fundeis a sua igreja pelo meu ministério, ou vocês não são crentes, ou vocês são obrigados a reconhecer o meu apostolado. Eu achei muito interessante essa parafrase que Calvino fez, né, para que nós pudéssemos entender esse contexto e o objetivo de Paulo, né? E é verdadeiro, é justamente isso, né? Se eles não admitissem ali o ministério, o apostolado de Paulo, eles não seriam crentes, né? Porque o próprio apostolado de Paulo, que foi confiado a ele pelo Senhor Jesus Cristo, testificou ali o seu apostolado, né? Então eles teriam que reconhecer que Paulo era um apóstolo genuíno. E no versículo 2, Paulo diz que se para outros ele não era apóstolo, pelo menos para eles, os coríntios, ele tinha que ser, porque a igreja era fruto do seu apostolado. E Paulo aqui continua, né, no versículo 3, falando sobre sua defesa para as pessoas aqui que se opunham a ele. No entanto, existe uma divisão aqui que nós vemos no texto, onde Paulo diz: esta é a minha defesa, aqui no versículo 3, né? Alguns acreditam que Paulo está se referindo ao versículo 1 e 2, ou seja, sobre o seu apostolado. Mas o que faz sentido, na verdade, e é um grande consenso entre a maioria dos estudiosos, é que ele está falando dos versículos seguintes, e não terminando ali falando, né? Essa é a minha defesa, confirmando o versículo 1 e 2. Mas sim, começando a falar do versículo, né, 4 em diante. Então eu, como a maioria dos estudiosos, também acredito e entendo, né, dessa forma. Então Paulo começa a sua defesa falando dos direitos que os outros apóstolos tinham para se defender também, né? No versículo 4, ele diz: não temos nós, né? Ele fala nós, quem? Os apóstolos, o direito de comer, né, e beber. Ou seja, eu também não tenho necessidades como os outros que devem ser também supridas, né? Esse é o argumento que Paulo fala no versículo 4. No versículo 5, ele diz: não temos também nós direitos de levar uma mulher, uma esposa, para acompanhar a gente? E no caso aqui ele está dizendo de sustento, né? Uma esposa que deveria acompanhar e ser sustentada também por eles, né? Pela igreja. No versículo 6, fica mais claro que ele está falando aqui sobre sustento, né? Ele diz: ou somente eu e Barnabé não temos, né, o direito de deixar de trabalhar? A menção aqui de Paulo sobre Barnabé é porque tanto o levita Barnabé como o fariseu Paulo, eles tinham aprendido um ofício para poderem se sustentar, né? E aqui um contexto importante, que é importante, né, para nós entendermos, né, que deve ser considerado. Existia uma diferença grosseira entre os cristãos gentios e os cristãos judeus. Os gentios, no caso, eles desprezavam todo tipo de profissão, né? Manuais, assim, né? Braçais, no caso. Já os judeus, eles tinham como costume ensinar as profissões, pelo menos uma ou até mais profissões para os seus filhos. Então, era um costume. Então, por isso nós vemos aqui que se aplica para Paulo e Barnabé, que era algo cultural. E Paulo e Barnabé tinham profissões, então, para o seu sustento, né? E por isso que ele cita, então, Barnabé também. Mas eles tinham o direito, então, de não trabalhar? Do versículo 7 ao versículo 9, ele responde que sim, usando perguntas agrícolas ali no versículo 7 e fazendo referência a Deuteronômios, né, 25:4, para confirmar no Velho Testamento o que estava ensinando. E isso para falar do direito que ele tinha de ser sustentado pela igreja de Corinto. Nós vemos aqui na parte B do versículo 9, Paulo diz: por um acaso é com bois que Deus se preocupa? E no versículo 10 ele fala sobre o que pisa o trigo faz com esperança.
Ele diz isso para dizer que Deus se preocupa com os animais, quanto mais ainda, então, ele se preocuparia com os obreiros da seara, né? Então é nesse sentido aqui que Paulo termina o versículo 9 e começa o versículo 10 falando, né, no caso, sobre os obreiros, né? Ele está falando sobre os obreiros, no sentido de que Deus ama os animais, ele não amaria, né, muito mais ainda, né, os obreiros, né, da seara. Então é nesse sentido aqui que Paulo fala no versículo 10. No versículo 11, ele compara as coisas espirituais com as coisas materiais, né? E assim, por causa do teu saber, né? Ou melhor, no versículo 11, né? Desculpa, peguei o capítulo errado. E se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens espirituais? Se ele semeia coisas espirituais para com os coríntios, seria muito dos coríntios ajudar o apóstolo Paulo materialmente? Claro que não, né? A resposta é não. Ele vai mais além, se nós lermos o versículo 12, né? Que diz: se os outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós, né, em maior medida aqui no caso. Como eu digo, ele vai mais além, dizendo que outros tiveram esse direito. E ele questiona, eles não teriam, então, em maior medida? Mas ele continua dizendo aqui que ele abriu mão desse direito. E ele diz o porquê ele abriu mão desse direito. Para que não houvesse obstáculos, né? Para que não houvesse obstáculos, no versículo 12 ele termina, ao evangelho de Cristo. Aqui, Paulo mostra o porquê dos questionamentos que até, se nós formos olhar, parecem ser um pouco confusos. Porque Paulo questiona algo que ele mesmo abriu mão. Né? A gente fica, poxa, ele está questionando algo que ele abriu mão. Por que ele está fazendo isso? Ele abriu mão do sustento, porque ele estava... Por que ele abriu mão, né? do sustento? Aqui existe um contexto também que precisa ser entendido. Paulo estava sendo acusado ali por alguns ali de Corinto de ser um aproveitador. Alguns estavam ali tentando denegrir o apóstolo Paulo. E aqui era importante ele mostrar que ele tinha direito de ser sustentado pela igreja, mas ao invés disso, ele abriu mão. Ele abriu mão e ele diz aqui o porquê. Por causa e em pró do evangelho. Porque se alguns ali estavam acusando ele de ser um aproveitador, se ele recebesse então sustento deles, alguns poderiam dizer que era verdade, né? Ou outros poderiam escandalizar os irmãos ali da igreja. Então, Paulo, em favor do evangelho, e por causa dessa situação, ele preferiu agir assim, para que não houvesse nenhum obstáculo à pregação do evangelho. A atitude muito nobre aqui nós vemos do apóstolo Paulo, devido a um contexto aqui específico. E notem que ele diz que ele suportou, né? Suportamos tudo, né? Ele fala em suportar em favor do evangelho. Irmãos, não tem como eu não contextualizar aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo para os nossos dias, né? Hoje em dia, se nós olharmos, a grande maioria dos pastores, eles devoram a lã das ovelhas e causa grande escândalo ao evangelho. Isso é uma triste realidade de grande parte das igrejas dos nossos dias. E Paulo preferiu aqui não receber sustento da igreja, algo que por sinal era direito dele, né? Mas para que não houvesse nenhum obstáculo à pregação do evangelho, ele abriu mão. É totalmente o contrário que nós vemos do que acontece nos nossos dias. Enquanto hoje se prega um evangelho focado no dinheiro, no materialismo, e os líderes ficando cada vez mais ricos, e essa riqueza deles é sinônimo de fé, de grande fé. O apóstolo Paulo aqui nos mostra totalmente o contrário, né? Totalmente o contrário do que é pregado na maioria das igrejas dos nossos dias. Paulo, para não escandalizar,
Paulo ali, para não deixar que isso fosse um tropeço, né, um obstáculo para a pregação do evangelho, devido a pessoas estarem falando que ele era um aproveitador. Ele abriu mão, né? Ele abriu mão. Então é muito interessante, irmãos, nós olharmos essa atitude do apóstolo Paulo, que vai totalmente ao contrário do evangelho maldito que é pregado nos nossos dias, o evangelho falso, né, anátema e amaldiçoado, que é pregado em grande parte das igrejas. A atitude correta é a atitude que o apóstolo Paulo nos mostra aqui, de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro apóstolo do Senhor que se importava, que tinha grande zelo pelos irmãos, grande zelo pela palavra de Deus e pelo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma atitude que nós devemos copiar e uma atitude que deve nos motivar a fazer o mesmo, ter a mesma motivação do apóstolo Paulo. E muito importante, irmão, também entender essa situação, para que nós nunca, jamais venhamos a cair no falso ensino, mas sempre ter discernimento correto de como nós devemos agir em tempos tão difíceis como os que nós vivemos em nossos dias. Versículo 13, ele continua afirmando o seu direito, falando dos sacerdotes, né, que se alimentavam ali dos alimentos do templo, né? Versículo 14, ele diz que era assim com os sacerdotes e deve então ser assim também na igreja, né? Aos que pregam o evangelho, ele diz também que vivam do evangelho. Por isso que eu falo, da mesma forma aqui, meus queridos, que Paulo abriu mão, né? Ele abriu mão do seu sustento por um motivo específico, ele também não condena um pastor ser sustentado pela igreja. Aqui, na verdade, ele fala que o ideal é esse. Como ele explica no versículo 13, né, dando um exemplo do Velho Testamento, que os próprios sacerdotes se aplicava para eles comiam do sustento, tinham sustento do templo. E no versículo 14 ele diz: aos que pregam o evangelho, os ministros, os pastores, né, que pregam o evangelho, vivam também do evangelho. Então, apesar, né, de ele ter abrido mão por um motivo específico, e quando nós falamos específico, irmão, é porque foi específico. O interesse de Paulo aqui nós vemos que era que o evangelho não fosse escandalizado, né? Mas ele afirma e ele recebeu depois, né? Depois de um tempo ele recebeu o sustento dos irmãos por um período, tudo, porque isso também ajudou ele a trabalhar full time, né? Para o evangelho. Então ele não condena também. Se o pastor ele receber, é algo bíblico também, né? Que nós devemos entender que aqui então existia um contexto específico, né? E por isso Paulo ele abriu mão para que não fosse um obstáculo para a pregação do evangelho. Paulo diz no versículo 15 que ele é diferente, né? Ele se sentiu bem em fazer assim e não queria que ninguém anulasse essa glória dele. Né? Interessante aqui, né? A postura dele. Apesar de ele falar que os que pregam o evangelho devem viver do evangelho, ele abriu mão. E ele diz aqui que ele queria ficar assim. Paulo queria continuar, né, dessa forma para que não houvesse nenhum obstáculo à pregação do evangelho. Mas ele diz ainda: eu não queria que ninguém tirasse essa glória de mim. Né? É interessante a forma aqui como ele diz isso, né? E no versículo 16, ele diz que não podia se gloriar disso, né? Ele não poderia se gloriar disso porque era uma obrigação dele, que ele diz, né? Se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. E ai de mim, nossa, olha o que ele fala aqui. Ai de mim se eu não fizer isso, se eu não pregar o evangelho. Paulo, ele entende isso, né? Que é um chamado de Deus, e ele não pode negar isso. E ele se coloca como um escravo de Cristo. E ele fala: ai de mim se não pregar. O Senhor mandou e eu faço. Ai de mim se não pregar. Né? Aqui é uma atitude de submissão total ao Senhor, que o apóstolo Paulo tinha. Né? E ele entendia, não se gloriava isso, ele fazia tudo isso para a glória do Senhor. É interessante quando Paulo fala nesse sentido, de não se gloriar, né? Quando ele fala não se gloriar, é justamente por esse motivo, que deve ser sempre a motivação do cristão. Quando você diz eu não me gloreio do que eu faço, é porque você tem na sua mente, como o apóstolo Paulo, que você faz tudo para a honra e glória do Senhor.
Então é dessa forma que nós devemos seguir também, nunca se gloriando das coisas que nós fazemos, porque tudo que o cristão faz deve ser para a honra e glória do Senhor, não para a nossa glória. Versículo 18 e versículo 19, Paulo afirma que abriu mão do direito ao sustento para ganhar o máximo de pessoas possíveis. Aqui nós vemos algo maravilhoso também, a preocupação do apóstolo Paulo com as pessoas, com as almas, né? Ele queria ganhar o máximo de pessoas possível. Se naquele contexto isolado, onde as pessoas estavam acusando ele abriu mão justamente para que não pudesse abrir nenhum tipo de brecha para que as pessoas pudessem escandalizar as outras e isso fosse um obstáculo para ganhar as pessoas. Então, Paulo fez isso com uma atitude também, não só para glorificar a Deus, mas para também ganhar o máximo de pessoas possíveis ali para a graça do nosso Senhor. E tanto para com os da lei, ele diz aqui, quanto para os que sem lei, né? Tanto para os fracos, como também para os não fracos, né? Ele agiu assim para com todos, né? Para ganhar o máximo de pessoas possíveis. Irmãos, aqui nós vemos uma lição sem igual. Que zelo formidável do apóstolo Paulo. Que zelo maravilhoso que ele tinha pelas almas. Que forma maravilhosa de pensar extrema em glorificar a Deus, em de ganhar as almas, que não podia haver nenhum escândalo, né? Porque ele queria ganhar o máximo de pessoas possíveis. Você faria isso também? Você abriria mão até mesmo do seu sustento para ganhar uma alma para o Senhor Jesus Cristo? Como ele disse no capítulo anterior, que ele deixaria até de comer a carne, se possível, né, para não escandalizar um irmão. Olha a preocupação extrema do apóstolo Paulo. Você deixaria de comer uma picanha que você tanto gosta, para não escandalizar um irmão, por zelo para com os irmãos? É maravilhoso a forma como nós vemos aqui que o apóstolo Paulo pensa. Versículo 23, ele diz: tudo faço pelo evangelho. E ele fazia em prol do evangelho. Olha o amor fantástico e maravilhoso que o apóstolo Paulo tem pelo evangelho, né? Era tudo em prol do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Você também faria tudo pelo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? E essa é uma questão que a gente abrange um pouquinho, irmãos. Até onde você estaria disposto a ir pelo maravilhoso evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Você já parou para pensar isso? Você já parou para pensar em tudo que os apóstolos passaram? Foram torturados, mortos, estavam dispostos de uma forma extremamente zelosa a fazer absolutamente tudo em pró e em favor do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, irmãos, serve como uma grande lição para nós pensarmos até onde nós estaríamos dispostos a ir em prol do evangelho. E quando eu falo isso, irmãos, às vezes a gente vai falar, não, eu amo o evangelho, não, eu iria, faria tudo. Qual foi a última vez que você evangelizou na sua vida? Qual foi a última vez que você falou de Cristo para alguém? Isso responde tudo. Aí mostra o quanto você está disposto pelo evangelho. Né? Tem gente que fala da boca, eu amo o evangelho, mas faz 2 anos que não fala de Cristo para ninguém. Irmãos, não adianta a gente adorar a Deus de boca só. Nós devemos mostrar com as nossas atitudes que nós amamos a Cristo. Você evangeliza no seu ambiente de trabalho? Você evangeliza as pessoas da sua família? Você evangeliza os seus amigos? Onde quer, se você vai num aniversário, você está preocupado ali naquele ambiente, você está vendo as pessoas e falando, eu preciso evangelizar, eu preciso falar. Essa é a atitude do apóstolo Paulo, extremamente zeloso sempre. E olha que nos ambientes onde Paulo estava, era sempre com esse zelo, por amor às almas, e preocupado em não escandalizar em nada. Irmãos, é um exemplo maravilhoso. Só que nós devemos exercer isso na prática. Porque se nós não fazemos e falamos só de boca, não vale nada. Né? Na verdade, é hipocrisia. Porque nós falamos o que não vivemos. E falar o que não faz é hipocrisia pura. É uma mentira, na verdade.
Então nós devemos pensar, irmãos, muito em como nós estamos vivendo e até quando, até o quanto nós iríamos e podemos ir em pró do Evangelho. E não só de boca, mas em ações concretas, irmãos. Eu sempre falo, a igreja do Senhor está acomodada, está na sua zona de conforto, e ela precisa sair da zona de conforto, né? E começar a adotar a mentalidade do apóstolo Paulo. Zelo extremo, amor pelas almas, evangelismo, né? É assim que nós devemos caminhar na prática. Se você, meu querido irmão, não tem pensado nisso, comece a pensar. Saia da sua zona de conforto, desafie o status quo, saia dessa zona de conforto, irmãos, né? E siga o modelo que nós temos do apóstolo Paulo, por amor às almas, por amor ao evangelho. Tudo faço pelo amor do evangelho. Aqui ele fala, tudo eu faço pelo evangelho. Esse é o exemplo e o amor que nós devemos ter pelo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui do versículo 24 em diante, Paulo usa uma analogia de um atleta, que é muito interessante, né? Eu acho fantástico a forma como Paulo, né, vai caminhando para o final aqui, como um atleta que ele mostra o foco extremo que o cristão deve ter, como um corredor que corre para o prêmio, para o troféu, né? De tal modo, correi também. Né? Para nós, se nós fôssemos contextualizar esse exemplo que o apóstolo Paulo está dizendo, eu imaginaria para nós brasileiros, né? Eu acho que o futebol, né? Portugueses também, né? Eu imagino você numa Copa do Mundo, na Copa do Mundo, e você marcando aquele gol na final da Copa do Mundo. Né, seria mais ou menos no nosso contexto, que Paulo está falando ali, porque eles tinham as Olimpíadas ali, Coríntios, tinha os atletismo, e ele está citando um exemplo da época dele. Para nós, eu imaginaria um gol, né, sendo campeão na Copa do Mundo. Né? É dessa forma, né, que Paulo está dizendo, correndo para o prêmio, para o troféu, para a taça do mundo, né, nesse sentido que Paulo dá o exemplo. E note que é interessante que ele dá um exemplo contextualizando a época, mas ele diz que o prêmio não é um prêmio corruptível, mas um prêmio incorruptível, ou seja, um prêmio que não vem da terra, não vem dos homens, que não é dado por homem algum, mas é um prêmio dado pelo próprio Deus, né? É um prêmio celestial que vem de Deus, e esse é o nosso prêmio. Não é um prêmio que nós recebemos, não é um troféu que nós recebemos do homem, mas é algo que nós recebemos do próprio Deus, algo celestial e incorruptível, sem corrupção nenhuma. Né? Esse é o prêmio que o cristão corre para alcançar. Né? Entendendo que o nosso prêmio não é corruptível, né? Mas incorruptível. E ele termina, né? Dizendo, interessante a forma como ele termina, dizendo que esmurrava ali seu corpo. Quando ele fala nesse sentido, irmãos, muita gente talvez não entende. Ele está dizendo no sentido, porque isso mostra a intensidade que ele está fazendo. De ele se esmurrar, ele fazendo nesse sentido, isso mostra que era com uma intensidade fantástica, uma intensidade muito grande. Então é nesse sentido que Paulo diz de esmurrar o seu corpo. Ele fazia com extrema intensidade, com um grande sacrifício que deveria ser feito. Ele pregava o evangelho aos outros, às outras pessoas, com extrema intensidade, e não queria ser desqualificado. Outro ponto aqui, irmãos. Paulo termina aqui com a sua maior preocupação. Com a maior preocupação dele, falhar em sua missão. Por isso que ele corria com uma intensidade tremenda, porque o medo de Paulo era, não queria fracassar com a missão que o próprio Senhor Jesus me confiou. Então, o grande medo do apóstolo Paulo aqui, ele termina dessa forma: eu não quero ser desqualificado. Né? Por isso que nós vemos essa intensidade toda, esse amor todo que ele tinha, esse zelo tremendo que ele tinha, porque ele não queria reprovar na missão que o próprio Senhor Jesus tinha confiado a ele. E eu termino aqui, meus queridos irmãos, dizendo, e nós deveríamos pensar e fazer da mesma forma, com a mesma intensidade, com o mesmo amor e com o mesmo zelo do apóstolo Paulo.
Amém, meus queridos? Eu vou fazer uma oração, então vou pedir para o Charles ou para a Valquíria terminar a gravação, e aí eu vou fazer uma oração. Amém?